Boa noite. É com grande satisfação que eu aceitei o desafio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amados, eu sou muito grato pela vida de vocês e pela oração de vocês, e vocês sempre têm lembrado de mim em suas orações. Só para atualizar rapidamente os irmãos, eu estou na minha cidade natal, em Urucurituba, juntamente com minha família e também igreja, onde eu fui salvo muito tempo atrás, no ministério do missionário João Larbi e sua esposa Joyce. E Deus tem me dado o privilégio de passar um período aqui. Estou ajudando um casal da igreja aqui num projeto com crianças, e tem sido um momento maravilhoso. E Deus também tem me dado a oportunidade, muitas vezes, de servir na igreja aqui. E então tenho feito aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E peço também a oração dos irmãos ao findar aqui os afazeres, para Deus me direcionar a um campo, a um ministério. Amados irmãos, sem muitas delongas, eu convido a você aí no Salmo de número 37. O Salmo de número 37, lá em negrito, diz assim: o fim dos maus e dos bons. Salmo de Davi, verso 1, diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seus maus caminhos, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Vamos orar, irmãos, pela leitura. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que teu Santo Espírito possa agir, Deus, através dessa mensagem. E que tu possa, Deus, trabalhar no corações daqueles que estão me ouvindo. E ajuda-me, Senhor, a expor a tua palavra de forma simples, mas clara, Senhor. Ajuda-me em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse salmo é um salmo que sempre eu busco nele, irmãos, consolo. E aqui, quando Davi escreve este salmo, ele é um salmo que Davi escreve já quando ele era um homem maduro. Davi, irmãos, está passando aqui conselhos, né, para que como nós devemos aprender a esperar no Senhor. O verso 25, Davi diz o seguinte, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então ele já era um homem maduro. Davi aqui está deixando conselhos, o caminho de como esperar no Senhor. E a pergunta, irmãos, que nós encontramos, que também é uma discussão aí, problema de longa data, é por quê? Por que o ímpio prospera enquanto o justo luta dolorosamente por toda a vida? Então essa é a pergunta que nós encontramos. E é provável também, amados, que este salmo,
que este salmo ele fizesse parte da preparação de Salomão. Davi está preparando Salomão para subir ao trono de Israel. E subindo ao trono de Israel, muito provável, seu filho Salomão iria encontrar, irmãos, injustiça, momentos de indignação, momento, irmãos, que ele teria que esperar no Senhor o seu tempo certo. E este salmo também, ele nos mostra, ele nos dá a impressão, irmãos, que muitas vezes a gente olha o contexto, a impressão que nós temos que era de que o ímpio, ele estava prosperando e Deus não tomava providência alguma. Lá em Jeremias capítulo 12, abra comigo em Jeremias capítulo 12, a gente encontra Jeremias questionando Deus. E Deus também responde a Jeremias. Jeremias capítulo 12. O versículo 1 começa assim, Jeremias começa dizendo o seguinte: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, ele diz. Porque o caminho dos ímpios prospera? Ele pergunta, por que estão prosperando, Senhor? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os planta e eles lançam raízes. Aqui no norte nós temos um capim chamado capim-strepe. Aquilo é tipo uma praga. Ele nasce em qualquer lugar. É que nem erva daninha, né? Seca a madeira. Quanto mais você tenta bater ele, mais ele cresce. Eu olho para esse texto e vejo quase a mesma coisa. Ele diz assim, tu os planta e eles lançam raízes. É quase como uma praga. Crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios dele, mas longe do coração. Veja só, Jeremias diz, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me conheces. Tu me vês e prova o que o meu coração sente em relação a ti, Senhor. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro. Separa-os para o dia da vingança. Até quando a terra estará em luto, Senhor? E se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. Por causa da maldade dos moradores da terra, diz, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. O homem prospera, o homem mau prospera. Veja só o que Deus responde a Jeremias. Ele diz, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como competirá, como poderá competir com os que vão a cavalo, Jeremias? Se em terra de paz você não se sente seguro, como fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai, Jeremias, estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhes digam coisas boas. Olha só, irmãos, como o nosso texto mostra tanta injustiça. A gente olha, irmãos, para o nosso Brasil, por exemplo, a nossa política, o nosso governo, isso causa, a gente vê tanta injustiça. A gente olha para o mundo, a gente vê tanta injustiça. Mas isso também não deve nos atingir. Nós devemos confiar na soberania de Deus. Quantas injustiças talvez você já tenha passado, ou você já passou, ou está passando, seja no seu trabalho, seja com um vizinho, seja em uma questão social, você talvez já passou várias injustiças. E muitas vezes pode ser como Jeremias, né? Ó Senhor, até quando esse povo aí que não te serve, que só faz coisa errada, estão prosperando, e eu que te sirvo fielmente, Senhor, eu não cresço, eu não prospero. Não estou falando só de material, mas de vida com Deus.
E a impressão deste salmo, irmão, era que o ímpio estava prosperando e Deus não tomava providência alguma. Muitas vezes também podemos ter uma perspectiva assim. Muitas vezes podemos olhar para a nossa situação e pensar: Deus não está tomando nenhuma providência, Deus não está sendo justo comigo. E muitas vezes o justo, muitas vezes o justo, ele pode indignar-se com os problemas. No contexto aqui, irmãos, os justos, eles podiam se indignar-se com esse problema e deixar a terra, ou continuar sendo fiéis e crendo que o Senhor ali cumpriria a sua palavra. Como muitos cristãos maduros, irmãos, que já passaram ali por vários momentos de sofrimento, aqui Davi escolheu ver a situação de maneira mais ampla e avaliou aquilo que era mais imediato e passageiro à luz do que era final e eterno. Ele começa aqui a incentivar a Salomão e ao povo a crer nas promessas de Deus e esperar nele. Deus tem promessa, irmãos. Deus promete sua palavra. Ele fará justiça. Que nós iremos habitar com ele. E nós devemos apenas esperar. E é interessante que o nosso texto, amados, Davi aqui ele apresenta instrução negativa que expressa em três imperativos. Ele diz: não te indignes. Ele também diz: não te irrites. Também diz: não te impacientes. E 4 instruções positivas. Ele diz: confia no Senhor, verso 3. Agrada-te do Senhor, verso 4. Entrega teu caminho ao Senhor, versículos 5 e 6. E descansa no Senhor, versículo 7. Nosso pensamento aqui é: aprenda a esperar no Senhor. Talvez você aí tenha pensado: poxa, eu já tenho passado por tantas dificuldades, tanta injustiça, ao ponto de pensar: olha, Deus não está agindo ao meu favor. Deus talvez tenha me esquecido. Mas saiba, irmãos, que Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu a mim. Deus não nos esqueceu. Ele está no controle. E aprenda a esperar nele. Devemos aprender. Veja só, irmãos, aprenda a esperar no Senhor. Porque, em primeiro lugar, o texto nos diz que nós não devemos ficar indignados. Enquanto esperamos no Senhor, nós não devemos ficar indignados. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva. Os malfeitores, irmãos, são aqueles que praticam a maldade, aqueles que deleitam em fazer maldade. Um dia desse eu estava assistindo no jornal e mostrou quantas pessoas sofrem golpe todos os dias no Brasil. Estelionato, enganos por cartão, clonagem e tudo mais, irmãos. E pessoas que têm ali a sua agência organizada, com telefones, computadores, pessoas que estudaram para enganar os outros, para fazer o mal. São o que aqui falam de malfeitores. Então diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Esse povo, ele diz: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. O fim deles é destruição. E Davi diz: não se indigne, significa não arde, não se acalorar, né? Não ficar raivado. A mensagem de Davi, irmão, é: esfria a cabeça. Esfria a cabeça, mantenha calma. Quando vemos o mal no mundo, devemos sentir apenas aquela ira santa que lá em Efésios 4, 26 descreve. Invejar os perversos, irmão, causa apenas aquela exasperação. E esta, por sua conta, muitas vezes desperta a ira em nossos corações. Davi diz aqui em sua argumentação que os ímpios são temporários e um dia eles vão desaparecer.
Veja o verso 9, ele diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso 22, ele diz assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. Versículo 28, ele diz assim: pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Sabe, irmãos, nós não devemos nos indignar. Nós devemos aprender a esperar no Senhor. Nós devemos ter um coração sempre gratos. Um coração que espera, um coração que não se ira ao ver tanta maldade no mundo. É um coração que aprende, irmãos, apenas a esperar. E um coração que espera é um coração que não se indigna, que não chega ao ponto de ver tanta maldade e dizer assim: eu desisto desse cristianismo. Não existe Deus. Será que Deus não vai entrar nesta causa? Ele fará justiça, mas no seu tempo devido. Davi também escreve, irmãos, que devemos aprender a esperar no Senhor. Devemos aprender a esperar no Senhor, não se indignando e também confiando no Senhor. Versículo 3, ele diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Um coração que muitas vezes ele anda indignado, amargurado, indignado, não é um coração confiante, pois lhe falta alegria e paz. A fé, irmãos, e as obras, elas andam juntas, de modo que também devemos fazer o bem enquanto nós estamos esperando o Senhor neste mundo. Devemos confiar no Senhor. Enquanto nós aprendemos a esperar confiando no Senhor, irmãos, nós devemos aqui fazer o bem. O versículo diz: confia no Senhor e faça o bem. Há pessoas que muitas vezes, ao ver a maldade no mundo, fica irado, se torna uma pessoa amargurada, rancorosa, difícil, questionadora, e ela não aprende a confiar. E devido a ela, irmãos, muitas vezes sofrer injustiça, e ela começa a causar injustiça também. Ela sofre o mal, e ela começa também a fazer o mal para as pessoas. Mas Davi diz assim: olha, espera no Senhor, confia no Senhor, Ele vai fazer justiça no seu tempo certo. E continue, mesmo em meio a tanta injustiça, fazendo bem. É isso que nós devemos fazer. Em momentos, irmãos, de injustiça que nós sofremos, continue fazendo o bem. Diz: faça o bem. Não importa se as pessoas te fizerem mal ou te fizeram mal no passado. Continue fazendo bem hoje. Faça o bem a alguém. A fé e as obras, elas andam juntas. De modo, irmãos, que também devemos fazer o bem enquanto esperamos o Senhor. Veja o capítulo 34, versículo 14. Davi escreve o seguinte: diz: afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Lá em Lucas capítulo 6, no Novo Testamento, diz o seguinte, 6, versículo 6, verso 35, diz assim: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Veja só o exemplo aqui e veja só o que Cristo nos diz: ame seus inimigos, faça o bem àquelas pessoas que são ingratas com você. Se as pessoas causaram injustiça ou fizeram injustiça contra você,
faça o bem. Gálatas capítulo 6, verso 10. Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, diz: por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Faça o bem enquanto tiver oportunidade neste mundo. Não deixe a injustiça que causaram a você, irmãos, também causar no seu coração, que ele amargou também de causar muitas vezes injustiça a outros. Não, continue fazendo bem. Davi escreve dizendo: confia no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor, confiando no Senhor, e ele diz: faça o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Deus criou, irmãos, este mundo para nós vivermos felizes, nele, habitar, construir, viver, alimentando-se da verdade, da palavra dele, de tudo, irmãos, que é bom para nós. Em terceiro lugar, enquanto aprendemos a esperar no Senhor, irmãos, devemos nos agradar do Senhor. Devemos nos agradar do Senhor. Veja o versículo 4. Ele diz assim: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar aqui do Senhor significa ser criado em meio ao luxo, ser mimado. Eu estava pesquisando essa palavra e fiquei pensando, né? Mas como assim, né? Ser criado em meio ao luxo? Ser mimado? E é claro que aqui se refere-se, irmãos, à abundância e bênção que temos no próprio Senhor. Sem considerar aquilo que Ele nos dá. Desfrutar muitas vezes as bênçãos que o Senhor nos dá e esquecer muitas vezes aquele que as concedeu à idolatria. Devemos ser gratos. Deus tem cuidado de cada um de nós. Se hoje você já se alimentou, se hoje você tem seu emprego, se hoje você almoçou, jantou, se você já lanchou, se você tem sua casa, essa é providência de Deus. Por mais que seja pouco, essa é providência de Deus. Deus tem cuidado de você. Deus tem mimado você. E é isso que Davi está dizendo. Diz: agrada-te do Senhor. E agradar aqui, irmãos, é ter um coração grato. É ter um coração que diga: obrigado, Senhor, por esse ovo frito aqui que eu tenho hoje. Ô Senhor, obrigado, Senhor, por essa bicicleta que eu tenho. Obrigado, Senhor, por esse teto, por essa casa. Por mais simples que ela seja, ela é minha. Então é uma pessoa satisfeita. É uma pessoa que está feliz diante do Senhor com suas circunstâncias, com o que ela tem, com o que Deus tem dado a ela. E quando nós chegamos, irmãos, a esse nível de estar agradado no Senhor, de estar satisfeito em Deus, veja só o que ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus não satisfaz um coração que não é agradecido. Um coração ingrato, irmãos, Deus não concebe os desejos do coração. Uma pessoa que às vezes está sempre reclamando, está sempre insatisfeito. Eu tenho um carro aqui, mas não era esse carro que eu queria. Eu tenho uma casa, mas não é essa casa que eu queria. Eu mereço mais. Não. Nossa atitude é de gratidão a Deus. Agrade-se do Senhor. Enquanto você aprende a esperar do Senhor, tenha um coração grato. E assim Ele satisfará os desejos do seu coração. Devemos nos agradar do Senhor. Em Jesus Cristo, irmão, nós temos todos os tesouros de Deus e não precisamos de qualquer outra coisa. Não precisamos de qualquer outra coisa. Em quarto lugar, o texto, versos 5 e 6, diz assim: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia.
aliás, o verso 5 e o verso 6, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Que maravilha, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, será se eu entregar todos os meus planos ao Senhor? Será que eu entregar meus caminhos? E entregar o caminho aqui, irmãos, significa deixar seu fardo. Deixar o fardo. Deus, irmão, não carrega nossos fardos para nos tornar irresponsáveis, mas sim para que possamos servir Ele melhor. E entregar nosso caminho ao Senhor, irmãos, é algo necessário. Diz uma história, talvez você conhece, de um homem que naufragou certo dia, e ele foi e encontrou uma ilha. E ele ficou ali habitando por um tempo. Ele construiu ali uma pequena choupana, uma pequena casa, e certo dia esse homem saiu para pescar, e bateu um grande vento, e assim a sua canoa virou, e ele voltou novamente para a ilha. E quando ele ia chegando próximo, para piorar, quando ele olhou para a sua casa estava em chamas. E ele, muito irritado e se questionando, ele começou a perguntar: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que minha casa pegasse fogo, Senhor? É a única coisa que eu tinha aqui nesta ilha. E aquele homem ali, meio triste, meio cabisbaixo, ele olha para o lado e ele vê um barco e 2 homens saindo daquele barco, uma pequena canoa. Aqueles homens se aproximando dele, chegando e perguntando, e aqueles homens falaram a ele: olha, nós vimos o sinal de fumaça e decidimos parar para ver quem era. E aquele homem foi resgatado depois de um tempo. Às vezes, irmãos, nós temos medo de entregar os nossos caminhos ao Senhor, nossos fardos, pensando assim: ó Senhor, se eu entregar meus fardos, o que vai ser? A forma que Deus trabalha é uma forma muitas vezes inexplicável, mas Ele trabalha de alguma forma para o nosso bem, irmãos. Então o Senhor diz assim em sua palavra: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. É difícil muitas vezes nós confiarmos. Muitas vezes nós pegamos caminhos que às vezes a gente começa a desconfiar. Poxa, será que isso vai dar certo mesmo? Mas nós devemos confiar. E a palavra diz: mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Por mais nublado que seja o dia, o sol estará lá, todo a meio-dia. Por trás daquelas nuvens, o sol estará lá, brilhando. E a justiça de Deus, irmãos, ela não falha. Ela não falha. Então, enquanto esperamos o Senhor, devemos entregar nosso caminho ao Senhor, entregar nossos fardos. Eu não sei quais fardos você tem, eu não sei o que você precisa entregar ao Senhor para o servir melhor, mas Ele diz em sua palavra: confia, entrega teus caminhos ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Entregue suas preocupações, as suas dificuldades ao Senhor. Verso 7 ao verso 11 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. E aqui, irmãos, o verbo descansar quer dizer calar, aquietar. Calar, aquietar. Descreve uma entrega tranquila do nosso ser ao Senhor. A menos que aprendamos, irmãos, a esperar silenciosamente no Senhor, jamais experimentaremos a sua paz. Necessário que aprendamos a ficar tranquilos, deixar que as tramas diversas, irmãos, dos ímpios nos revoltem, é duvidar da bondade e da justiça de Deus. Não deixe as injustiças tirar a sua paz. Não deixe que as injustiças que fizeram com você tire sua paz. Você talvez chegou naquele ponto de pensar: olha, eu vou calar, vou parar de tentar, eu vou apenas
como nós vimos, me acalmar, a confiar, vou apenas confiar no Senhor, vou apenas ser grato cada vez mais ao Senhor, eu vou apenas entregar meus fardos e todas as minhas preocupações ao Senhor, eu vou apenas descansar, vou calar, vou deixar Deus agir ao meu favor. Então deixar que muitas vezes essas tramas perversas dos ímpios que nos revoltem é duvidar da bondade e justiça de Deus. Ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa tranquila, às vezes não é sinônimo de fraqueza, não é? Antes, se refere à força sobre o controle da fé. Para nós concluirmos, irmãos, servimos a um Deus confiável. Saiba disso, que nós servimos a um Deus confiável. Aprenda a esperar no Senhor. Algumas aplicações, em primeiro lugar, não ande irritado pelas coisas injustas que acontecem no mundo. Deus julgará o perverso a seu tempo. 2. Confie no Senhor e espere nele. Em Isaías capítulo 40, verso 31 diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como a águia, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. E saiba, enquanto você confia e espera no Senhor, faça o bem, faça boas obras. Não deixe que a maldade dos outros torne você uma pessoa rancorosa ao ponto de fazer o mal também a outros. Não, continue fazendo o bem. Terceiro lugar, desfrute das bênçãos e a vida que Deus tem concebido a você. A gente, amados, nós temos que ser gratos pelas bênçãos concebidas, porque tudo é importante para o nosso aprendizado e crescimento. 4, deixe seus fardos para servirmos melhor ao Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28, 30, diz que: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe seus fardos, venha ao Senhor, diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixe seus fardos e Cristo ajudará você a carregar os seus. O dele é suave, o dele é leve, amados. Em 5º lugar, descanse no Senhor. Aquieta a tua alma no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. O Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e saberdes que eu sou Deus. Então aquieta. Deixa Deus agir. Deixa Deus